Boa noite, minha querida e meu querido. Nosso devocional, vamos ler a Bíblia mais um pouco antes de deitar. Tem coisa melhor do que ler a Bíblia, né? Nós estamos no livro de Gênesis, no capítulo 34, versículo 1, tá bom? Vamos ler uma história, a Bíblia, irmãos, não esconde nada. Deus não esconde nada que aconteceu de ruim e de bom com os filhos dele. Nós vamos ver algo que aconteceu com Diná aqui, uma das filhas de Jacó, não é? Que a Bíblia fala assim, olha. E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela, e humilhou-a. Veja, Jacó tinha uma filha chamada Diná. Depois que essa ficou uma jovem, um determinado dia ela saiu para olhar em volta, ela saiu de perto da casa dos pais de Jacó e de Lia. Ela foi andar, o que não poderia, né, irmãos? E o Siquém, que era filho de Amor, ele era adorador de ídolos, era de outra religião, era uma pessoa que não era de Deus. Ele viu Diná, conversou com ela, tomou ela, ou seja, irmão, ele praticou aí praticamente um estupro com Diná. Tomou-a, deitou-se com ela e humilhou-a. E ele fez isso, e a Bíblia fala assim, e apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó. Ele fez isso e ele gostou de Diná. Mas ele fez tudo errado, irmãos. Não se começa um relacionamento assim. Não se começa um amor, um casamento, tirando a virgindade de uma moça. Não se faz as coisas desse jeito, tá certo? Ele fez tudo errado. Primeiro ele devia ter ido conversar com Jacó, ele não fez isso. Ele fez as coisas erradas. Depois, veja o que aconteceu. E ele gostou da moça, a Bíblia fala. E ele falou afetuosamente à moça. Falou também Siquém a seu pai. E disse, toma-me esta moça por esposa. Então ele chegou no pai dele e falou, vá até Jacó e conversa com ela para ela ser minha esposa. Sim, irmão, mas depois que ele fez a coisa errada. Tudo bem, ele queria consertar. Quando Jacó ouviu que Diná, sua filha, fora violada, ela foi violentamente, né, irmãos? Foi violada, estuprada. Estavam os seus filhos no campo. Imagina, Diná tinha 11 irmãos. Os 11 filhos de Jacó, já grande, irmãos. 11 homens dentro de casa e só a menina. Ela foi estuprada. Você imagina o que aconteceu. E calou-se Jacó até que viessem. Os irmãos dela estavam no campo trabalhando, nem sabia. E Amor, o pai do rapaz, veio falar com Jacó. Jacó ficou quieto, pediu para os filhos dele vir. E saiu Amor, pai de Siquém, a Jacó para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo. Ouvindo isso, entristeceram-se todos os homens. E ficaram irados. Porque Siquém, o rapaz que estuprou, violou Diná, cometeu uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não podia ter sido feito assim. Então falou Amor com eles, dizendo, esse Amor era o pai do rapaz, dizendo, a alma de meu filho gostou de Diná,
Então eu quero que vocês deem a sua irmã por mulher a meu filho. E sejam parentes conosco. Dai nossas filhas e tomai as vossas filhas para vós. E habitareis conosco, e a terra estará diante de vós. Habitai e negociai nela, tomai possessão nela. Irmãos, o povo de Deus não podia se misturar com idólatras. O que o pai do rapaz estava pedindo é, olha, deixa Diná casar com meu filho, e vocês podem casar com as mulheres daqui, mas eles eram idólatras, irmãos. E a Bíblia fala que não tem como o bem juntar com o mal. Israel sempre, irmão, sempre vai adorar um único Deus, Criador dos céus e da terra. A nação de Israel sempre vai adorar um único Deus. Não tem como um judeu adorar deuses estranhos, imagens, nada disso. Só adora a Deus, Criador dos céus e da terra, irmãos. Mas o que Armor estava querendo falar para ele, ó, vamos misturar nossos povos. E disse Siquém a Jacó e aos irmãos dela: achei eu graça em vossos olhos, e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a sua irmã por mulher. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a seu pai enganosamente, e falaram, porquanto havia violado a Diná, sua irmã. E disseram, não podemos fazer isso. Da nossa irmã a um homem não circuncidado, ou seja, a um homem que não é do povo de Deus, uma mistura entre o bem e o mal, não pode ser feito. Nisso, porém, consentiremos. Se vocês se arrependerem dos seus pecados, se vocês se circuncidar, todos os homens da cidade de vocês, certo? E então nós poderemos tomar as filhas de vocês e habitarem conosco e seremos um só povo. Irmãos, a Bíblia diz que eles disseram isso para enganar Armor. Porque na verdade os 11 filhos de Jacó, eles se enfureceram por causa disso, irmãos. Era para Siquém primeiro falar com eles, para depois ter relações com ela. E as relações, irmãos, eram só depois do casamento. Ele estuprou Diná primeiro, para depois vir falar com os 11 irmãos dela. Você imagina 11 homens grandes, irmão, escutando que a irmã foi estuprada e que o estuprador queria ficar com ela agora. Não é fácil, irmãos. E suas palavras, eles disseram para Armor, então vocês sejam circuncidados, que a gente está de acordo. E essas palavras foram boas aos olhos de Armor e aos olhos de Siquém. E não tardou o jovem em fazer isso, porque a filha de Jacó lhe contentava, e ele era a pessoa mais honrada da casa de seu pai. Veio, pois, Armor a Siquém, seu filho, à porta da cidade, e falaram aos homens da cidade, dizendo, esses homens, os filhos de Jacó, foram pacíficos conosco, e negociarão nela. Eis que a terra dá para eles ficarem aqui também. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres, e lhes daremos as nossas filhas. Os filhos de Jacó disseram para o pai de Siquém que estava tudo bem, mas não estava, irmãos. Eles foram e falaram para os homens da cidade, olha, nós vamos se juntar com o povo de Deus, vai ser um só povo. Mas não é assim, irmãos, as coisas não acontecem desse jeito. Nisto, porém, os homens da cidade consentiram, para que sejamos um só povo. E seus gados, e suas possessões, e todos os animais não serão nossos? Consintamos somente com eles e habitarão conosco.
Então, o pai do rapaz estava falando para os homens da terra deles, ó, vamos circuncidar. O que é a circuncisão, meus queridos? A circuncisão era um sinal físico de Deus, de que a pessoa era um homem de Deus. Era o prepúcio, certo, do pênis retirado. Foi ordem de Deus isso. Pra gente que é adulto aqui, você sabe. Sabe quando a pessoa tem o que se chama fimose? Pois é. Deus pediu para tirar a pele do pênis. Aquilo era um sinal físico. Você entendeu? Todo judeu tem que ser circuncidado. E todo não judeu, como eu e você, nós somos circuncidados no coração, a Bíblia fala. Tem que haver uma circuncisão. Tem que haver um arrependimento para ser de Deus. Não pode ser igual ao mundo. Os homens deram ouvido, amor. E aconteceu, e todo homem da cidade foi circuncidado. Irmãos, quando o homem faz isso, ele pega o prepúcio do pênis, tira aquela pele, fica uma semana dolorido, que ele não consegue nem andar, é ou não é? E aconteceu que no terceiro dia, quando estavam com dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram na cidade e mataram todos os homens da cidade. Mataram também ao fio da espada a Amor, ao seu filho Siquém, e tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Irmãos, o que começa errado, irmãos, termina errado. Nesse caso aqui, Siquém, você pode falar, pastor, mas ele violentou Diná, mas ele queria ficar com ela depois. Irmãos, mas você entende? Ele não podia ter violentado Diná. Não é assim que se começa um namoro. Não pode. Não é assim. Tem que fazer as coisas certas. Os irmãos dela não aguentaram ouvir aquilo, que a irmã tinha sido violentada. Você entende? E aí acabou com essa tragédia aqui. A Bíblia não esconde nada, irmãos. Deus não esconde nada de nós. Vieram os filhos de Jacó, saquearam a cidade, porque violentaram a sua irmã. As suas ovelhas, as suas vacas, jumentos, o que havia na cidade, eles saquearam tudo e colocaram tudo a perder. Todos os seus bens, tudo. Então disse Jacó a Simeão e Levi: tendes-me turbado, fazendo-me sentir mal entre os moradores da terra. Tendo eu pouco povo em números, eles ajuntar-se-ão e destruirão a nossa casa, porque vocês foram lá e revidaram. Agora eles vão se juntar com os povos em volta e vão destruir tudo a nossa casa. E os rapazes disseram assim: devia eles tratar nossa irmã como prostituta? Depois disse Deus a Jacó. Veja, aí Deus interveio. Deus está olhando tudo, irmãos. Tudo está sendo feito de forma errada. E Deus está vendo, e na nossa vida é assim. Muitas vezes Deus está olhando o que está acontecendo, até chega a hora que Deus intervém. Então, a Bíblia fala no capítulo 1 do Gênesis 35. Deus disse a Jacó: levanta, sobe a Betel, outra cidade, né, outro lugar, e habita ali. Faz ali um altar ao Senhor Deus que te apareceu, quando fugistes da face de Esaú. Então disse Jacó à sua família e a todos que estavam com ele: vamos tirem todos os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos as vossas vestes. Por quê, irmãos?
tinha havido, né, uma desgraça ali no meio, tinha muita coisa errada, um estupro, situações erradas. Jacó disse ao povo: olha, nós vamos sair daqui. Não vai levar Deus estranho nada dessas terras. Eu quero que tira tudo. E vamos levantar, subir a Betel. Ali faremos um altar ao único Deus, Criador dos céus e da terra. Então, veja, deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos. Por que as coisas tinham acontecido daquele jeito, irmãos? O povo estava com imagens, irmãos, escondidas. E quando tem imagens, deuses estranhos, irmãos, o diabo opera. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinha em suas mãos. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram. E o terror de Deus, foi sobre as cidades que estavam ao redor deles. E não seguiram depois dos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar de El-Betel, porque Deus ali se tinha manifestado a ele, quando fugia da face do seu irmão. Irmãos, Jacó teve que sair daquele lugar. Por quê? Houve uma tragédia ali, uma tragédia familiar com a filha dele. Ele trouxe a filha dele de volta. Muitos deuses estranhos naquela terra. Quando o povo, quando você, a sua filha e o seu filho começa, irmãos, se envolver com pessoas estranhas, com ocultismo, com feitiçaria, com deuses estranhos, com imagens, com sacrifício, irmãos, Deus tirou Jacó daquela terra e mandou ele levar o povo. E antes disso, Deus falou: purifica o povo. Não leve uma imagem dessa terra aqui. Deixe tudo aí. E Jacó deixou tudo lá. Das pessoas que estavam com ele. Vamos parar aqui para a gente... É muita coisa, irmãos, na Bíblia. A Bíblia, ela ensina demais. Você aprendeu hoje que não se começa uma coisa errada, fazendo as coisas erradas. Aquele jovem fez tudo errado. Imagina, irmãos, violentar uma moça, estuprar uma moça e depois ir na casa dela dizer que quer casar com ela. Ela com 11 irmãos, não pode. Aí os irmãos fizeram coisa errada também. Né? Foram e mataram todos os homens da casa, da cidade lá. Aí Deus falou: não, chega. Está acontecendo tudo isso aqui por causa da quantidade de imagens que tem, de feitiçaria, de bruxaria, de tudo. Deus falou: Jacó, pega o seu povo, purifica o teu povo, vai para Betel. Lá você ergue um altar ao único Deus Criador, que sou eu. O restante deixa tudo aqui. Vamos começar de novo. Escreva aqui embaixo, aqui: Senhor, Senhor, protege a minha família de todo mal, de deuses estranhos. Escreva: Senhor, protege a minha família de todo mal, de deuses estranhos. Protege meus filhos, minha casa, de tudo que não procede de ti, Deus. Você que está aqui a primeira vez, se inscreva no canal para ler a Bíblia junto comigo. Nós estamos lendo a Bíblia todo dia e a Bíblia é uma bênção. E ore junto comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor não esconde as coisas que acontecem na Bíblia, meu Pai. O Senhor não esconde nada dos teus filhos, das tuas filhas. Aqui é uma história difícil, Deus. Difícil de ler, difícil de interpretar. O que a gente tira dessa história é que
Deus não queria o povo dele misturado com deuses estranhos, com imagens, com todo tipo de imundície, meu Deus. Ô Senhor, protege nossa casa, nossos filhos, de entrar coisas erradas no meio, meu Pai. Foi por isso que o Senhor mandou Jacó se afastar daquele lugar. Um lugar onde tinha muitas estátuas de deuses, onde tinha aquelas estátuas pequenininhas, Deus. Adoração a imagens, ídolos. Oh, meu Pai. Protege a nossa casa de tudo isso, Deus. Protege a nossa família. E que a tua filha e o teu filho que está aqui orando comigo nessa noite vai dormir agora, Pai. Saiba que o Senhor ama demais, quer o bem deles. E que o Senhor protege a casa deles de tudo, para não acontecer essas tragédias dentro da casa. Em nome de Jesus. Diga, eu recebo essa profecia. Deus protege a minha casa. Deus protege meus filhos. Deus protege minha família. Minha querida, meu querido, eu volto amanhã. De manhã, tá bom? Cedinho, na oração da manhã. Eu quero que você esteja aqui junto comigo, tá? Um grande abraço. Beijo grande no seu coração. Deus abençoe muito você. Que a grandeza de Deus está em você. Seu amigo, seu pastor, Jorge Motiva.